Seja muito bem-vindo à Comissão Executiva. Depois de 3 meses de descida, o desemprego subiu para 13,2% em maio. O Instituto Nacional de Estatística dá conta de 677 mil pessoas desempregadas, mais 2,9% do que em abril. A população empregada diminuiu. A estimativa mensal do INE sai numa altura em que o número de pessoas a receber um dos diversos subsídios de desemprego atingiu mínimos de 2009 e também numa altura em que Portugal continua entre os países europeus com mais desemprego. Para analisar estes dados, contamos com a ajuda dos comentadores do ETV, Miguel Félix António, Pedro Borges de Lemos e Taoufik Requibi. Muito obrigada a todos pela presença nesta Comissão Executiva. Taoufik Requibi, haver menos subsidiados ao nível do Fundo de Desemprego não significa que haja menos desempregados. Aliás, os dados desta semana do INE mostram exatamente isso. É, claro que não, porque há muita gente que não recebe o subsídio e, de facto, o que a mim me faz mais confusão é que a polémica que está à volta desta questão é basicamente desnecessária, porque se há uma questão que deve merecer o consenso de todos os partidos políticos, essencialmente os partidos do arco do governo, é a questão do emprego. Isto é uma questão universal, fundamental, crucial e um reflexo significativo da saúde de uma economia e que merece toda a prioridade, todo o empenho e toda a dedicação. E hoje penso que há que advoga a favor do facto do subsídio de desemprego tem vindo a diminuir, logo é um sinal de uma saúde mais interessante. Outros dizem, de facto, isto não significa que não temos 600 e tal mil desempregados que provavelmente em maioria não recebem subsídio de desemprego. Penso que, por um lado, há progressos que estão a ser feitos. É preciso ver que o período de ajustamento que decorreu da assinatura do memorando de entendimento com a Troika obrigatoriamente se traduziu por destruição de postos de trabalho. Não se pode fazer um ajustamento estrutural sem destruição de postos de trabalho e, acima de tudo, num clima recessivo. Desde que terminou o período de ajustamento, temos vindo a ver algum crescimento na criação de emprego, embora continuamos a ter alguma destruição. Portanto, aqui é a parte meio cheia do copo. Se olhamos para a parte meio vazia, é verdade que os números teriam sido outros se não houvesse os 500 mil jovens ou mais que emigraram. Certamente que a taxa de desemprego não estaria à volta dos tais 13,2%, provavelmente disparará para os 29%. E eu acho que temos que ter algum cuidado quando estamos a analisar os números, porque podemos os manipular, os interpretar de formas diferentes. Agora, há progressos, por um lado, mas temos grandes desafios, por outro lado. Estes desafios têm que merecer um consenso. Não podemos fazer destas divergências apenas um mero tema de batalha político-partidária, até numa perspectiva das eleições legislativas em setembro. E já falamos dos desafios. Miguel Félix António, esta é de facto uma falsa questão, porque para além dos emigrantes, há também os estágios profissionais e há também os desempregados de longa duração, que fazem com que não haja tanta gente a receber subsídios do Fundo de Desemprego. Eu acho que às vezes há coisas com que a pessoa não deve perguntar se concorda. Por exemplo, se está a chover, concorda que está a chover? Não se pode perguntar se concorda, é um facto, é a realidade. E nós no desemprego é um bocado isto que temos. Temos uma taxa de desemprego em Portugal que é a quinta maior da União Europeia, na casa dos 13%, como estava a dizer, refiro que a taxa média de desemprego na zona euro é 11,2%, isto estamos a falar dos últimos dados conhecidos, e nos 28 países da União Europeia 9,6%, portanto ainda abaixo. Portanto, estamos claramente acima da média e com uma taxa e no top 5, não é? do índice de desemprego. Evidentemente que houve alterações que decorreram do memorando da Troika, como foram aqui ditos, e, por exemplo, uma das coisas que foi introduzida foi a diminuição do período em que as pessoas têm acesso ao subsídio de desemprego. E, portanto, isso pode estar também a influenciar agora os números. Há gente que mais rapidamente sai do subsídio de desemprego, embora tenham sido protegidas as carreiras contributivas mais longas. Há pessoas que estão, de facto, nas medidas ativas de emprego e nos estágios e portanto, também estão fora. Mas eu penso que o fundamental, e estou completamente de acordo com o que disse aqui o professor,
é que este tema é um tema suficientemente importante. Eu acho que há temas que dá para que os partidos possam esgrimir de uma forma mais... E até às vezes tem piada, enfim, a forma como esgrimem os argumentos. Penso que este é um dos temas que lida diretamente com a vida de cada uma pessoa. Porque nós dizermos que há 13% aqui à volta de uma mesa, enfim, isto não tem grande impacto. Mas se percebermos que são 677 mil pessoas... E se percebermos pessoas concretas de carne e osso que vivem um drama que é não terem emprego, não terem, portanto, não só receitas para pagar aquilo que é necessário para manter um mínimo nível de vida, mas, inclusivamente, poderem entrar em desajuste, digamos, psicológico, emocional, etc. Portanto, eu penso que, de uma forma geral, os partidos que aspiram a chegar ao governo devem olhar para o desemprego como uma chaga que é preciso ajudar, porque também eu estou de acordo que não são os governos que resolvem o problema do emprego, não são os governos que dão emprego, ou não devem ser, do meu ponto de vista. Eu sei que há quem defenda que uma forma de combater o desemprego é o Estado promover e incrementar o emprego público. Não é essa a minha perspectiva. Penso que os poderes públicos e o governo devem criar as condições para que as empresas possam investir e para que possa haver emprego. Mas tratar isto de uma forma, numa base mais, digamos, a prazo, de forma a que mesmo a utilização dos números, nós sabemos que podem ser manipulados, e isto é como as sondagens. As sondagens, um dia aparece uma coisa, outro dia aparece outra e tal, e aqui os números às vezes parece isso, agora desceu, agora subiu. Fundamentalmente o que me interessa nos números é a tendência e como é que conseguimos, de forma sustentada, diminuir o desemprego. Para isso, penso que, como digo, os governos têm que criar as condições, nomeadamente em termos fiscais. Penso que isso é um aspecto que é muito importante, em termos do custo do trabalho, e permitir que as empresas tenham condições para investir, para empreender, para inovar. Isso passa por outras políticas que eventualmente poderemos falar mais à frente, mas por outras políticas transversais e que não ficam apenas no domínio da chamada política económica e financeira. E dou só duas pistas para já, que é, por exemplo, e penso que isso foi feito alguma coisa por este governo, no domínio do arrendamento. O arrendamento pode ser um constrangimento à mobilidade e, nesse ponto de vista, ser um obstáculo a que as pessoas aceitem empregos noutras zonas do país. O país é muito pequeno, mas mesmo assim, hoje, há um déficit de mobilidade. Quer dizer, as pessoas não aceitam facilmente um emprego a 300 km de distância. Porquê? Porque compraram a casa, estão empenhadas e, portanto, não vão... Porque não havia mercado de arrendamento, mas por isso prende-se com o mercado de arrendamento. Os preços de arrendamento são ainda demasiado elevados. Não, penso que hoje em dia o arrendamento está a entrar naquilo que é o mercado normal e conheço várias situações em que os preços do arrendamento são o mercado, portanto, não estão já, não constituem já um obstáculo. São proporcionais aos ordenados que as pessoas recebem. Não, eu acho que há preços para tudo, não é? Isso é como os carros, como as viagens, como os fatos, como os restaurantes. Há preços para tudo, mas isso é assim. Numa economia aberta e de mercado, as pessoas têm que aceder aos bens em função daquilo que é a sua capacidade financeira. Mas a questão do arrendamento, o facto de ter sido desbloqueado e a questão de um congelamento de rendas que vinha de há 50 anos ou mais, há mais de 50 anos, eu acho que pode ajudar as pessoas a terem outra perspectiva de mobilidade. E depois, estou apenas a enunciar um outro aspecto que me parece muito importante, que é a questão da universidade. Muitas pessoas entendem que a universidade e os cursos, e por isso nós hoje temos uma panóplia de cursos nas universidades, devem preparar e esses cursos devem ser muito direcionados para o mercado de trabalho. Eu não tenho essa perspectiva, acho que a universidade deve ajudar a pensar, deve grandes quadros, a raciocinar, a ter espírito crítico, e depois não é o curso que vai preparar exatamente para aquela função. O que é importante é que a pessoa tenha os grandes quadros, as grandes referências a seguir, possa estagiar em empresas, possa aprender a trabalhar in loco, on job, como dizem os ingleses, e aí saber fazer. E eu acho que isso consegue-se com esta dualidade de bons cursos universitários
mas que não precisam de ir a um grau de especificidade como nós temos hoje ao nível das licenciaturas, evidentemente tem que haver depois os cursos técnicos e cursos intermédios, etc. Não, quer dizer, não pode toda a gente também achar que tem que toda a gente ter licenciaturas e mestrados e doutoramentos. Mas esta dualidade, portanto, do curso que dá uma preparação geral, intelectual, e depois a entrada no mundo do trabalho e o saber fazer. Muitas vezes as pessoas podem fazer determinadas funções em empresas, ou no Estado, ou noutras organizações, independentemente dos cursos que tiveram. Pedro Borges Lemos, estes números estão mascarados? Eu ia mais longe e dizia que nós vivemos aqui numa mascarada completa. Porque, vamos ver, em primeiro lugar, nós temos que ver as coisas com realismo e com objetividade. E nós verificamos que o mercado de trabalho, no que diz respeito aos números que são avançados, nomeadamente por instituições oficiais, apresenta, digamos que, números flutuantes. Quer dizer, há aqui, enfim, um recuo, depois novamente um avanço relativamente, no fundo, aos números do desemprego, e não se verifica aqui aquilo que deveria ser uma tendência. E quando eu falo numa tendência, falo num esforço, num empenho, realmente, neste caso do Governo, em criar uma estrutura que permita que, designadamente, a precariedade do mercado laboral seja atacada, mas atacada de frente. E o que nós verificamos é que realmente o Governo, há 4 anos, que segue uma senda exatamente contrária. Ou seja, nós temos, neste momento, cada vez menos Estado Social. E temos um Governo cada vez menos preocupado com temas que deveriam ser centrais da sua linha de atuação, designadamente relativamente aos jovens, falo daqueles que procuram o primeiro emprego, mas também relativamente aos desempregados de longa duração. E o que nós realmente verificamos é que o Governo vem dizer que, na pessoa do Primeiro-Ministro, que não houve cortes relativamente aos mais pobres durante o período de ajustamento. Nada mais mascarado. Nada mais mascarado. E nós verificamos que a cobertura relativamente às prestações de desemprego tem vindo a cair muito acentuadamente nos últimos anos. Não começou, efetivamente, com o governo de Passos Coelho. Começou antes. Mas essa tendência tem-se agravado. Como digo, cada vez menos Estado social e cada vez mais precariedade. Portanto, quer dizer, nós verificamos aqui que, se por um lado, a questão que se coloca, que é, no fundo, a descida do número de beneficiários do Fundo de Desemprego, no fundo, tem que ver com uma causa muito clara, que é, no fundo, a rescisão, ou, enfim, o terminar de um vínculo relativamente a um contrato a prazo. Nós também verificamos que a precariedade do mercado laboral é que condiciona isso. Portanto, temos aqui uma pescadinha de rabo na boca. Não é? E nós também sabemos que uma pessoa, para receber, um trabalhador, para receber o subsídio de desemprego, tem que ter havido, digamos que, uma cessação do contrato de trabalho involuntária, portanto, ele não tem culpa nessa cessação do contrato de trabalho, tem que estar disponível para trabalhar e, portanto, tem que estar inscrito, digamos que num centro de emprego da sua área de residência e tem que ter trabalhado pelo menos 360 dias nos últimos 2 anos. Ora, muitos dos trabalhadores que neste momento estão no mercado de trabalho não preenchem estes requisitos. E, nessa medida, há aqui, de facto, uma franja muito grande que fica fora destes números. E eu acho que isto era realmente de considerar. Depois há aqui, enfim, outros temas que eu penso que poderiam ser levados à colação relativamente a esta machadada constante que é dada relativamente ao Estado Social. Designadamente a questão do complemento solidário para idosos, a questão do abono de família e até a questão do rendimento social de inserção, que tem diminuído muito consideravelmente nos últimos anos.
Mas só para terminar esta minha primeira intervenção, eu queria chamar aqui a atenção para um tema que é constantemente falado pelo Papa Francisco, que é a responsabilidade solidária, que eu penso que cada vez está menos na ordem do dia, e não é só em Portugal, é também noutros países na Europa. E eu acho que isto é fundamental, sobretudo neste momento de gravíssima crise, e falo concretamente da Grécia, em que temas desta natureza são cada vez mais urgentes que sejam tratados com uma força e uma determinação a nível políticos, de facto, muito grandes. Tawfik, o que é que falhou nas políticas de emprego deste governo? Estamos em final de legislatura, podemos sempre fazer um balanço. A trajetória do desemprego tem sido errática? Eu acho que o problema, o falhanço não está na política do emprego propriamente dita. Está no crescimento económico, as políticas para a economia crescer, porque sem crescimento económico não há emprego. Para haver crescimento económico é preciso haver investimento. Para haver investimento é preciso que haja condições fiscais e não só. É preciso também que haja um mercado interno e mercado externo. A reforma do IRC é suficiente para atrair investimento? A reforma do IRC pode contribuir na atratividade do investimento, mas, como sabemos, a competitividade não depende apenas, digamos, de um ou dois indicadores. Existe uma panóplia de indicadores que são necessários para fazer com que o investimento seja canalizado para Portugal. E mesmo quando abordamos a questão no prisma do IRC, nós ainda estamos aquém daquilo que se faz em muitos dos países europeus, e lembro, por exemplo, dos países da Europa Central e Oriental, continuam a ser muito mais atrativos de Portugal. Além de mais, há uma questão muito importante relativamente ao próprio emprego, é a captação e fixação dos talentos. Ou seja, eu não conheço nenhum talento que não tenha emprego, só que o talento, por ser talento, tem várias opções. Então, há um aspecto que é muito importante, formar talentos. Em segundo lugar, reter talentos. E para reter talentos não é só a questão dos salários, é também a questão do IRS. Portanto, nós somos dos países que mais IRS pagamos como trabalhadores. E por isso, as pessoas muitas vezes preferem emigrar, não só porque não têm trabalho cá dentro, mas que não encontram as condições compatíveis com o seu perfil e com as suas ambições. E por isso que também a reforma do IRS vai não só permitir uma maior fixação das pessoas e, por sua vez, vão ter maior contributo para o regime de segurança social, para os descontos, etc., etc., como também vão dinamizar o próprio mercado interno, que é fundamental também no consumo interno para as empresas poderem se fixar. Se nós olhamos para a distribuição do IDE à escala planetária, onde é que as empresas vão investir? Onde há mercado, essencialmente. Por isso que os países da Triade, União Europeia, Japão e Estados Unidos, continuam, agora a China, obviamente, os espaços mais atrativos para o próprio investimento. E daí que é fundamental olhar primeiro para a questão do crescimento económico. Nós estamos com um crescimento praticamente nulo, estamos numa estagnação e, evidentemente, se não houver crescimento, não vai haver emprego, não vai haver dinheiro para a segurança social e não vai haver condições para resolver estes problemas que estamos a falar, para resolver os problemas dos jovens que não têm qualquer hipótese de poder ter alguma fonte de rendimento enquanto estão à espera, digamos, de encontrar um emprego. Eu gostaria de voltar para a questão das universidades e do emprego. Eu acho que é um aspecto extremamente interessante falar aqui. Eu concordo que a universidade deve preparar as pessoas para saber pensar, para ter o espírito crítico, etc. Mas hoje a universidade também tem que se articular melhor com o meio empresarial. E de facto, o que é importante fazer é, a montante da entrada do próprio estudante, preparar já os programas por forma a responder às necessidades específicas dos próprios empresários e introduzir aí um conjunto de competências transversais que não são apenas do saber fazer, mas também do saber ser, saber se relacionar. E a questão, por exemplo, da responsabilidade social, a questão da liderança, a questão da capacidade comunicacional, etc., também é fundamental para criar os tais profissionais globais. Isto é um pouco a nossa divisa também na Universidade Europeia, criar os tais profissionais globais que são capazes de ocupar. A mim não me choca muito, por exemplo, uma competência ser formada por nós e sair para o estrangeiro e encontrar uma oportunidade. A mim, o que me causa algum problema é que muitas vezes, à custa do contribuinte, que estamos a formar pessoas que a seguir vão-se embora e, portanto, é importante também ter isto em linha de conta. Esta é uma das grandes questões, a fuga de cérebros.
Mas eu também vejo isso com algum relativismo, digamos assim, com alguma relatividade, porque eu penso que pode ser importante para nós, enquanto país, haver gente que voluntariamente sai. Não estou a falar de pessoas que são empurradas pela natureza das circunstâncias, em situações dramáticas e que têm que sair do país porque não têm alternativa. Ou empurradas pelas palavras do Primeiro-Ministro. Sim, pelas circunstâncias, quer dizer, não têm alternativa. Isso aí, evidentemente que essa não é a solução que é mais adequada e que eu penso que é melhor. Agora, que haja pessoas a sair do país, apesar de formadas aqui, como diz, que possam estar fora noutros ambientes, com outras culturas, outros hábitos, etc. E aí desenvolver a sua atividade. E depois regressar, porque muitas das pessoas que vão depois regressam. Eu penso que isso é uma experiência muito importante. Eu dou a minha experiência. Eu tive 2 anos em Bruxelas e em Estrasburgo, enfim. E penso que... E fui porque quis, não fui... E voltou porque quis. E voltei porque quis. E penso que foi uma experiência muito importante que enriqueceu o meu percurso profissional e que me fez melhor. Parece-lhe que muitos dos que vão depois querem realmente voltar, ou não? Eu penso que sim. Que há muitos que querem e outros que, se não quiserem, isso aí nós também não podemos. Isso é a liberdade das pessoas, não é? É a liberdade das pessoas, portanto também não podemos obrigar. Mas eu penso que muitas das pessoas que saem, e conheço muitas, têm sempre a perspectiva de um dia mais tarde voltarem e desenvolverem aqui a sua atividade. Vão numa perspectiva de enriquecimento, de conhecimento, de experiências diferentes. Portanto, não vejo que isso possa ser... Este tipo de temas, muitas vezes, são tratados um pouco com um outro objetivo, que não é o objetivo de tratá-lo do ponto de vista mais sério e mais sustentado. É procurar pegar numa ponta solta e utilizá-la para fazer a disputa. Nós vivemos em democracia, são os partidos que têm acesso ao poder e, portanto, eu percebo que também é normal, também não faço aqui, não quero dramatizar em excesso, mas eu acho que temos que nos habituar a conviver com isto, com este tipo de discurso que dramatiza muito algumas situações, como, por exemplo, a fuga de cérebros, vamos ficar sem pessoas, etc. Eu não consigo ir atrás desse dramatismo, porque penso que se há pessoas que saem, como digo, para a força das circunstâncias, há muita gente que sai, eu acho que isso é positivo para o país. Eu, por exemplo, acho que é, independentemente das críticas e dos percursos que tiveram e daquilo que se pode dizer que foi a sua atuação política, eu penso que é importante para um país como Portugal ter tido Durão Barroso como Presidente da Comissão Europeia há 10 anos. Independentemente de ter sido até, se calhar, melhor para ele do que para o país, do ponto de vista pessoal. Mas eu acho que é importante ter António Guterres no lugar onde está, ter Jorge Sampaio nos locais nas funções em que esteve depois de ter sido Presidente da República e que teve agora o cúmulo com a atribuição de um prémio internacional importante. Ouça, mesmo Vítor Constâncio, eu percebo que isto é polémico, mas mesmo Vítor Constâncio acaba por ser, nas funções em que está de vice-presidente ou vice-governador do Banco Central Europeu, e estou a dar exemplos mais conhecidos, mas temos depois muitos exemplos em organizações internacionais de portugueses que afirmam e mostram que o país tem capacidade para ter gente muito competente, que pensa bem, que faz bem, e eu acho que isso é bom para o país. E fazemos agora uma breve pausa na Comissão Executiva. Regressamos num minuto. Até já.